torna o ser humano violento? Será que existe uma neurobiologia que nos faz propensos a cometer violências contra o outro? Ou será que, apesar da nossa tendência a agir por impulso, o livre-arbítrio, no sentido mais amplo da expressão, permite que a gente escolha a não violência? Do contexto familiar ao coletivo universal, há diferentes tipos de violência exercidos todos os dias, tanto físico quanto psicológico. Mas a nossa Constituição, ela é fundamentada em alguns princípios: a proteção da dignidade humana e o direito à vida, à existência. O ser humano, ele não pode ser tratado como objeto, seja por um governo, uma corporação ou outro ser humano. Então, como nós podemos nos proteger da violência do outro? E como saber se nós mesmos não estamos cometendo um ato violento? Olá, boa noite! Hoje nós vamos começar o Acontecência de uma forma diferente. A partir de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre as formas de violência. Serão 3 programas falando de um tema que hoje é bastante recorrente no mundo, a violência. Vamos tratar de mulheres, vamos tratar da origem da violência e vamos tratar também da intolerância. Eu te convido a assistir agora o Acontecência e aqui na minha sala de estar conosco, Boris Kaiserman. Boa noite, Boris. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Bom estar aqui. Marco Aurélio Loureiro. Boa noite, Marco Aurélio. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Acontecência. Muito obrigado. E aqui do meu lado, Adriana Felisberto. Boa noite, Adriana. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Larissa. Foi uma honra, um prazer estar aqui e receber o seu convite. Obrigada, Adriana. Ramatiz Jacino. Boa noite, Ramatiz. Muito bom te ter novamente aqui no Acontecência. Boa noite, Larissa. Boa noite aos telespectadores. Também fico muito feliz de estar aqui novamente nesse programa tão interessante. Tenho certeza que nós vamos trazer hoje informações históricas, né, para o nosso espectador de um tema tão importante, né? Boris, quero começar com você. Opa. Quero te fazer uma pergunta que vai dar a temática de tudo o que a gente vai tratar aqui hoje. Olha só, a violência, ela é inerente ao ser humano em menor ou maior proporção? Ela faz parte do nosso DNA? Ela faz parte das nossas culturas, né? O que faz ou não parte do nosso DNA vai permanecer um grande mistério aí porque a cultura precede o homem. Mas o homem, o ser humano, é uma criatura violenta. Por definição, ela é violenta contra a natureza, ela é violenta contra as outras espécies, ela é violenta entre si. É uma espécie muito, muito violenta. E quanto menos capacidade cada um de nós tem de lidar, principalmente com as próprias frustrações e com os limites que o mundo nos coloca, mais violentos nós nos tornamos. Então, esse maior ou menor grau vai da capacidade, vai da resiliência de cada um, vai da capacidade de tolerar a frustração de cada um e vai de quão bem estruturada e educada tá cada uma dessas pessoas, cada um de nós. Ou seja, a gente tem a base, basicamente, também dentro da família. Sim, basicamente também dentro da família, que é cultura, que é tradição, sim. Só que com tudo que a gente está vivendo no mundo de hoje, né, com tanta violência, com a rapidez da informação, eu acho que são fatores externos que até incitam ainda mais a violência no ser humano. O discurso de ódio, né? Aí eu imagino que você esteja falando de internet. O discurso de ódio da internet, ele é muito fácil de ser feito, porque na internet, o camarada que está na internet é exatamente o cara que está protegido dentro do carro gritando no trânsito. Ele se sente protegido, isolado, portanto ele acha que não tem problema dar vazão a certos comentários ou certas agressividades, o que ele não teria coragem de fazer se não tivesse protegido. Então, e eu sou da opinião, eu escrevi um mestrado sobre Facebook, né? Eu sou da opinião hoje que a imensa maioria das pessoas que colocam um discurso de ódio na internet, em redes sociais, Facebook, Instagram, o Twitter, o que seja, é uma minoria gritante dos usuários das redes.
E que não aparece, né? A grande maioria dos usuários são pessoas tranquilas, são pessoas que não comentam, são pessoas que estão numa boa, são pessoas que estão preocupadas com outras coisas. Mas nós temos aquela pequena parcela de pessoas com menor tolerância à frustração, menor tolerância às diferenças, sejam elas de gênero, sejam elas de qualquer coisa, de time de futebol que torce. Que é complicado. Que é super complicado, o cara não consegue lidar com a diferença do outro e sai atacando. Agora, psicologicamente, né, e até biologicamente, quais são os principais fatores, né, que incitam isso no ser humano? Bom, psicologicamente, nós temos o que o Freud chamava do narcisismo das pequenas diferenças. Então, para eu me tornar alguém que eu me reconheço como eu preciso ir me diferenciando. Então, assim, bom, eu sou menino, não por ser menino, mas eu sou menino por não ser menina. Ok. Então, para garantir para mim mesmo que eu ainda sou menino e que eu, né, vou ter que cumprir esse papel, tudo o que eu reconheço na menina que eu tenho em mim, eu passo a odiar. E isso rápido. Você faz um link inverso. Você faz um link inverso. Ok. Nós nos definimos mais pela diferença do que pela igualdade. Então você pega. Seres humanos reconhecem muito melhor a diferença do que a similaridade. Então eu olho para você. Nós temos muito mais em comum do que diferente. Nós temos 2 olhos, nariz, uma boca, moramos em São Paulo, temos 400 milhões de coisas em comum. Mas quem vê fala, bom, é uma mulher, é um homem. E é um homem. Fato. Nós vemos fato. Então, primeiramente a gente vê a diferença. E qualquer tendência a admirar a diferença ou lidar de uma forma assim, putz, alguma coisa que o outro tem, eu também tenho, para uma série de pessoas é muito difícil. Então passa a odiar. Né? Então aí você tem a raiz de vários dos nossos ismos, principalmente as questões com homofobia estão muito presentes, as questões com relações de poder estão muito presentes, as questões raciais estão muito presentes, porque eu preciso me definir pela diferença e defender essa diferença. E eu defendo essa diferença via violência quando eu não tenho capacidade, enfim, simbólica que a gente fala, né? Quando eu não tenho condições de pensar ela de uma forma mais madura. E você acha, Boris, isso até para Adriana, Ramatize e Marco, a violência, quando há essa identificação, então eu sou uma mulher e eu sou contrária do homem, né? A violência, ela tende a ser mais no masculino ou ela pode ser igualmente no feminino também? Se a violência tem um gênero, esse gênero é masculino. Fato também. Fato. Na grande maioria. Putz, guerras, violência no trânsito, briga de bar. A gente está discutindo totens da masculinidade. O masculino, o homem é ensinado desde muito pequeno a não lidar com os próprios sentimentos. E quando nós não conseguimos lidar com os nossos próprios sentimentos, uma vazão extremamente comum para lidar com frustração ou com falta de resiliência é tentar destruir aquilo que está te incomodando. O homem é ensinado, não pode chorar, não pode falar de sentimento. Homem, já reparou que o homem não sai para conversar? Mulheres saem, vamos conversar. O homem precisa mediar essa conversa por alguma atividade. Homens vão para o jogo. Vão para o jogo. E aí é quando já acontecem, então, as primeiras até manifestações de violência, inclusive. Sim, o jogo... Né? Tem a turma do deixa disso, é fato, mas tem a turma que não, que vai e realmente coloca para fora aquela sensação, né? Aquela violência. Porque, sei lá, por exemplo, torcer para o 15 de Piracicaba é muito importante para minha identidade. Então, quando vem o pessoal do Bauru, eu quero destruí-los. E está aí o hooliganismo. Entendi. A gente segue na mesma lógica. Eu tenho escutado algumas mulheres falar ultimamente, e isso aconteceu comigo até uns anos atrás, nunca tinha parado para pensar nisso. Porque nós somos realmente, concordo com você, nós temos essa vocação para uma maior tranquilidade. Porém, quando determinados botões dentro, né, do nosso computador, eles são acionados, a gente até se assusta, né? Porque a gente olha e diz assim, nossa, eu não imaginava que eu fosse capaz de sentir ou ter essa emoção, né? Então, é bem complicado isso, não é, Adriana?
É verdade, isso é bem complicado, porque assim, concordo aqui com o nosso colega, com certeza 99,99%, né, parte dos homens mesmo. Porém, quando nós mulheres somos acionadas por esse botão, a minha opinião é que nós tendemos a ser muito mais agressivas, porque nós lidamos com os sentimentos. Então, assim, quando esse botão é acionado, nós temos uma definição aonde acabamos que, de uma certa forma, acuando o homem. Entendi. E eu tenho casos assim muito recentes, inclusive há 2 dias atrás, eu tive um caso de uma mãe, numa questão de uma separação, onde ela estava sendo acuada pelo marido e os 2 filhos homens, né? E eu inclusive estava ali na Laville, uma padaria, e chegou essa cliente e os 2 filhos. Eu quero que você me devolva os documentos agora e vai ficar tudo bem, não vou fazer nada com você. Se você me devolver os documentos. Caso você não devolva... Né? Naquele tom de ameaça. E aí eu disse assim, você pode, por favor, me explicar quais são esses documentos, né? E começou realmente a tentar me acuar. Eu fui ouvindo aquilo, a minha cliente ao lado chorando, porque uma situação difícil entre eu você fez uma mediação. E os filhos, eu fiz uma mediação. E ele continuou aquela pressão psicológica. E quando ele terminou de falar, eu cheguei muito próxima, mas muito próxima mesmo, né? Eles são altos, mas eu cheguei muito próxima, olhei e falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. E ele usou a palavra malandragem. Eu sou da malandragem e eu quero os meus documentos. É só você entregar. Falei, olha, eu não sei quais são esses documentos, eu não sei em que você refere-se, mas eu não aceito ameaça, nem comigo, nem com a sua mãe. Isso é crime e eu estou indo para a delegacia agora denunciá-lo. Aliás, eu posso fazer isso pelo telefone. Então, se você é Quer dizer, da você malandragem, pontuou. eu pontuei. E de uma forma muito até tranquila. De uma forma tranquila. Né? Então, ele não esperava aquilo de mim. Ele esperava o quê? Que eu iria, né, recuar. E não, tudo bem, eu vou te entregar os documentos. E não, ao contrário. Então, eu fiz com que essas pessoas retornassem para o carro e fiquei com a minha cliente. Falei, agora nós vamos à delegacia. Eles não esperavam aquilo. Então, quando nós mulheres somos acionadas, nós temos um poder, na minha opinião, maior do que o homem. A gente vai tratar disso aqui em várias ocasiões, né? A gente até vai buscar. Eu só queria fazer uma pergunta, porque a gente vai ter que fazer um break daqui a pouquinho, mas eu quero deixar uma pergunta para todos vocês e o Marco vai me ajudar com isso na volta. Eu quero saber o seguinte, quais as violências que são mais comuns nos homens e nas mulheres? Mas a gente volta em 1 minutinho, vou fazer um break rapidinho. Nós estamos falando aqui hoje das faces da violência. Você não pode perder, é uma trilogia que o Acontecência vai falar ao longo das próximas 3 semanas. Fica aqui, eu volto num minuto, volto já já.